O teletrabalho, ou home office, é um dos regimes mais adotados entre as startups. Mas você sabia que esse modelo de regime teve importantes alterações na CLT? Meu nome é Felipe e no NDM Vídeo de hoje nós vamos explicar quais são as novas regras para o teletrabalho. A MP 1108, que foi editada pelo governo este ano, foi convertida na Lei 14.442 e essa lei alterou importantes regras na CLT. Nós temos um vídeo, e que vamos deixar na descrição, em que nós falamos sobre boas práticas para o teletrabalho. Mas algumas regras que explicamos nesse vídeo foram alteradas e que vamos explicar agora. A primeira mudança, e que pode gerar impacto direto e imediato para startups, é com relação ao controle de jornada. Anteriormente, a CLT previa que os empregados no regime de teletrabalho estavam dispensados do controle de jornada, não importando a quantidade de colaboradores dentro deste regime. Porém, com a MP 1108, essa exceção deixou de existir. Ou seja, hoje, toda startup que tem mais de 20 colaboradores no regime de teletrabalho, presencial ou até no modelo híbrido, deve registrar o controle de jornada destes colaboradores. Agora, a exceção é somente para os colaboradores que trabalham em home office, mas que prestam serviços por produção ou tarefa. Este modelo de trabalho é quando o empregado recebe seu salário de acordo com as entregas ou até mesmo com a produção dentro do mês. A maioria dos contratos atualmente no Brasil é por jornada, ou seja, os colaboradores vão ou ficam à disposição da empresa por um determinado tempo e o seu salário é medido por esse tempo cedido. Então, no Brasil, não é uma regra absoluta, o mais comum é termos empregados sob jornada, o que vai fazer maior sentido também para muitas startups. Por isso, somente empregados que forem contratados inicialmente através de contrato de trabalho por produção ou tarefa podem e vão deixar de ter um controle de jornada registrado pelas startups. Mas aí você pode pensar, eu vou mudar então o meu regime de trabalho para produção ou tarefa e assim eu posso manter todos os meus colaboradores sem um controle de jornada. Só que essa análise é arriscada e a CLT tem um artigo específico que veda qualquer tipo de alteração que possa ser prejudicial para o empregado. Imagine, se o empregado recebe um salário mínimo por mês e ele vai receber um salário por produção, esse salário pode ser menor do que ele recebe atualmente. Ou seja, a CLT veda esse tipo de alteração porque diretamente o empregado vai ser prejudicado. Então, se a startup quiser ter um colaborador trabalhando por produção ou tarefa, o mais recomendado é que ele contrate pessoas nesse sentido, para que ela possa sim receber por produção e tarefa, como eu disse antes, e também sim um controle de jornada de forma direta. Mas aí você pode pensar, nossa, mas o controle de jornada é muito ruim para a minha startup, isso vai prejudicar a nossa experiência. Não necessariamente. O controle de jornada, é claro, requer que o colaborador registre de forma pontual a sua jornada, que deve refletir de fato o início e o fim de cada jornada, mas essa é uma segurança para a startup. Imagine um cenário onde um colaborador alegue que trabalhou após a sua jornada de trabalho e realizou X horas extras por mês. É somente através de um controle de ponto que a gente consegue comprovar se aquela jornada ou se aquela hora extra realmente existiu ou não. Por isso, o controle de jornada, em muitos casos, se torna uma vantagem para a startup justamente para facilitar e comprovar a eventual jornada que aquele colaborador exerceu enquanto tinha um contrato de trabalho com a startup. É por isso que a startup deve sempre orientar os seus colaboradores a registrar a realidade da jornada de trabalho e evitar aqueles registros que nós chamamos de controle de ponto britânico, que é aquelas jornadas que iniciam na hora exata e finalizam na hora exata prevista no contrato de trabalho. Claramente, isso não vai ocorrer na prática. E se houver um controle de ponto dessa forma, é possível que esse controle de ponto também seja invalidado. Outra orientação é que o controle de ponto deve ser assinado pelo empregado. Ou seja, o RH, o gerente ou o supervisor não pode registrar a jornada pelo empregado. É necessário que o empregado vá ou até um ponto eletrônico
na startup, ou até mesmo uma folha, né, registrada, que ele vá lá, assine ou registre a sua jornada de trabalho, para evitar também qualquer fraude ou falsificação no cumprimento da jornada do empregado. Mas nós temos uma opção ao controle de jornada. E a CLT prevê um controle de jornada diferente, que nós chamamos de controle de jornada por exceção. Neste controle de jornada, o empregado não vai registrar o início e o fim da sua jornada, mas vai registrar apenas aqueles dias em que a jornada não foi cumprida de forma igual ao contrato de trabalho. Ou seja, se o empregado deveria encerrar a sua jornada de trabalho às 6 horas da tarde, mas trabalhou até às 9 horas para realizar algum tipo de hora extra, aí sim ele vai registrar na folha de ponto ou num controle eletrônico. Essa é uma alternativa para que a startup não precise obrigar o colaborador a assinar ou registrar a sua jornada diariamente. Mas esse controle por exceção deve estar previsto num contrato de trabalho ou até mesmo num eventual termo aditivo. E também é importante que a startup oriente o colaborador onde ele pode registrar a sua jornada. Então, se acontecer algum dia dele rezar hora extra, deve ser acessível para que ele vá e registre aquela jornada extraordinária. Outro ponto trazido para a CLT é sobre o tempo à disposição do empregador. Com a edição dessa nova lei, o uso dos equipamentos da startup pelo colaborador, mesmo no regime home office, não serão considerados tempo à disposição da startup. Ou seja, não pode ser considerados como uma eventual hora extra ou horas trabalhadas após a jornada. Por quê? Porque não necessariamente o uso do equipamento é para fins do trabalho. Então, se o empregado está utilizando o equipamento após a jornada de trabalho, ele não será considerado como hora extras, a não ser que ele consiga comprovar que ele estava realizando realmente atividades para a startup. Então, a startup pode orientar os seus empregados a não utilizar os equipamentos após a jornada de trabalho, ou então, através do controle de jornada, comprovar que o empregado encerrou a sua jornada após assinar o controle de ponto. Então, juntamente com o controle de jornada que eu expliquei anteriormente, é muito importante ter esse controle com os empregados home office. Porque, mesmo se ele utilizar o equipamento após a jornada, não será considerado como horas extras ou horas extraordinárias. Lembrando que, se ele conseguir comprovar que estava realizando atividades para a empresa por orientação ou obedecendo ordens da startup, as horas extras serão devidas normalmente. Outro ponto é sobre a jornada híbrida. Apesar da gente já praticar esse modelo de jornada no mercado, somente agora a CLT passou a prever essa possibilidade. A CLT, com as alterações, passou a prever que o comparecimento do empregado no ambiente de trabalho, na startup, de forma periódica ou até mesmo constante, não descaracteriza o teletrabalho. Ou seja, o contrato de trabalho pode muito bem prever que o empregado trabalhe de segunda a quinta de forma remota e a sexta presencialmente, que o teletrabalho não será descaracterizado. Então, essa é mais uma segurança para startups de ter um modelo híbrido, caso faça sentido. Era com relação à atuação do empregado no exterior, aquele empregado que atua de forma remota, mas em outros países. A CLT passou a prever que os empregados contratados no Brasil por empresas brasileiras que forem prestar serviços no exterior por conta própria, por uma vantagem pessoal, seguirá as regras brasileiras. Isso já era previsto na jurisprudência, os tribunais já decidiam nesse sentido. Porém, uma novidade é que, se a startup preferir, ela pode alterar a legislação e entrar em um acordo para que a legislação daquele país seja seguida. Porém, existe um risco em tomar essa decisão. Se a startup optar por seguir a legislação onde o empregado está localizado, ela deverá ter um profissional específico para analisar todas as regras aplicáveis àquele contrato de trabalho, o que pode gerar um grande transtorno e também riscos por algum descumprimento legislativo. Então, o ideal é que o contrato de trabalho e as regras brasileiras sejam seguidos onde o colaborador estiver, justamente para que o empregado possa ter garantido todos os seus direitos
trabalhistas, né, previstos na legislação brasileira. É claro que muitos benefícios que nós temos no Brasil não são acessíveis no exterior. Um exemplo é a Previdência Social, eventuais seguros, né, de vida. Isso muitas vezes não serão aplicados no exterior. Por isso é muito importante realizar um termo, ou até mesmo um termo aditivo ao contrato de trabalho, para que as partes, startup e empregado, definam como será essa prestação de serviço. Nesse documento, deve prever como será a concessão de eventual auxílio alimentação, como deverá ser pago eventuais benefícios, ou se esses benefícios irão ser cedidos ou encerrados durante esse trabalho no exterior, justamente para que nós possamos comprovar para eventuais órgãos, até mesmo para a Justiça do Trabalho, que o empregado foi trabalhar no exterior por vontade própria e que todos aqueles benefícios e regras trabalhistas estão sendo obedecidos de forma integral, cabendo então ao empregado avaliar se faz sentido ele trabalhar no exterior ou não. E pensando nisso, a startup pode muito bem solicitar que todos os seus empregados voltem a trabalhar no regime presencial. Se isso acontecer, a startup não será responsabilizada por eventuais custos dessa volta ao modelo presencial. Ou seja, esse empregado que está no exterior ou esse empregado que está trabalhando em outro estado terá que ter que arcar com os gastos para retornar às atividades presenciais. É claro que a startup pode muito bem entrar em um acordo juntamente com seus empregados para arcar com eventuais custos, despesas de viagens que forem necessárias. Não há nenhum impedimento na CLT com relação a isso. Por isso é muito importante avisar previamente seus empregados sobre esse retorno. A CLT prevê que é necessário um aviso com 15 dias de antecedência para que o empregado possa pelo menos se organizar para esse retorno ao modelo presencial. Por isso, essa gama de possibilidades deve ser ajustada diretamente com os empregados, inclusive e principalmente para aqueles colaboradores que vão trabalhar no exterior, porque vai haver uma suspensão de vários benefícios. Por isso, é muito importante contar com um escritório especializado para poder avaliar todas as possibilidades do seu ambiente de trabalho, justamente para avaliar se é vantajoso ter empregados no regime presencial ou teletrabalho e quais são as regras aplicáveis para cada regime. É isso, pessoal. Essas foram as principais mudanças que foram incluídas na CLT e que têm impacto direto com o teletrabalho. Se ficou alguma dúvida, é só escrever aqui no comentário. E se gostou, é só curtir e se inscrever no nosso canal. Até mais!